E nesta noite o nosso olhar se volta a essa história. A história onde o personagem, além de Jesus, que mais se destaca, é uma mulher, Maria. Curioso porque esta Maria da história, ela é citada na Bíblia 3 vezes. E as 3 citações que nós encontramos de Maria, irmã de Marta e de Lázaro na Bíblia, em todas elas nós encontramos essa mulher ajoelhada aos pés de Jesus. Todas as vezes. A primeira citação que nós encontramos na Bíblia sobre Maria está lá em Lucas 10. E em Lucas 10 nós encontramos Jesus na casa de Maria e ela sentada aos pés de Jesus para aprender de Jesus. Ela tinha um prazer de absorver os ensinamentos que vinham do Senhor. A segunda vez que nós encontramos uma citação na Bíblia sobre Maria é em João 11, no capítulo anterior. E nós vamos encontrar em João 11, Maria ajoelhada aos pés de Jesus chorando. Chorando de uma dor tremenda. Ela havia acabado de perder o seu irmão Lázaro. E ela encontrava em Jesus o conforto, ela encontrava em Jesus o consolo. Ela tinha, em Jesus um refúgio para os seus momentos difíceis. E no capítulo 12 de João nós encontramos a terceira citação. Mais uma vez nós encontramos Maria ajoelhada para agradecer. Ali ela está aos pés de Jesus com o coração tomado de gratidão pelo que Jesus havia feito na vida da sua família, na vida do seu irmão. Jesus havia devolvido a vida a Lázaro. E nesse episódio Jesus acabara de entrar na casa de Maria mais uma vez. Jesus entra com os discípulos. E a sua irmã Marta rapidamente estava se aproximando a hora do almoço. Ela está preparando a comida para servir a Jesus. O texto diz que Jesus está sentado à mesa com Lázaro, conversando. Provavelmente os discípulos estão ali acompanhando a conversa. Rapidamente a notícia que Jesus havia chegado em Betânia circula naquela pequena aldeia. E os curiosos vão se aglomerando na porta da casa. E o texto diz que eles queriam ver a Jesus e a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Surpreendentemente Maria chega e entra na cena. E diz o texto que ela carregava uma vasilha. Há uma tradução que fala que ela estava trazendo um vaso de alabastro, um vaso de mármore. Nessa tradução diz que ela trazia um frasco. E naquele frasco estava contido um perfume muito caro, de uma essência chamada nardo. Ela chega, se ajoelha aos pés de Jesus, quebra aquele vaso, derrama aquele perfume e o cheiro começa a exalar em toda a sala. Aquele cheiro contagiante, aquele cheiro gostoso. Nessa noite nós queremos aprender um pouco com essa mulher. Nós vamos aprender com o exemplo de Maria. Qual o significado desse gesto? Que lições nós podemos tirar nesse início de 2018 dessa atitude de Maria, que podemos então copiar, que podemos então praticar em nosso viver? Uma primeira atitude que me chama a atenção nessa história é que Maria fez tudo o que pôde por Jesus. Fez tudo o que estava ao seu alcance. E eu pensando sobre isso e sobre 2017, me veio a seguinte pergunta: será se em 2017 eu fiz tudo o que podia por Jesus? Será se em 2017 você fez por Jesus tudo o que estava ao seu alcance? Meus irmãos, porque às vezes nós estamos até fazendo algumas coisas para Jesus, mas não estamos fazendo tudo o que podemos. E eu percebo que podia fazer mais, que há mais coisas que eu posso fazer
pelo Senhor, como uma atitude de gratidão por tudo que Ele fez e o que Ele representa na minha vida. E Jesus não espera que você faça por Ele o que você não pode fazer, mas Ele sabe exatamente o que você pode fazer e que não está fazendo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês: a igreja pertence a Jesus. Ele ama a igreja. A Bíblia diz que Ele é o fundamento e Ele é o cabeça. Quando nós fazemos algo pela igreja de Jesus, nós estamos fazendo pelo Jesus da igreja. Então, se há algo que você não conseguiu fazer por esta igreja até agora, mas que você pode fazer nesta noite, Maria é um exemplo para você. Não diga não para a obra de Deus quando você pode dizer sim. Muitas vezes eu estou dizendo não para a igreja do Senhor, para a obra de Deus, mas eu poderia muito bem dizer sim. Eu estou dizendo não porque eu não concordo com quem está fazendo, mas eu esqueci que a igreja é do Senhor. Maria, além de fazer o que pôde por Jesus, ela fez o melhor para Jesus. Ela fez o melhor. Queridos, o nardo, aquele perfume que foi derramado, era uma essência muito cara, muito rara. Ela não era produzida naquela região. Aquele perfume era um perfume importado. Não havia uma produção de nardo em Betânia, em Jerusalém, naquela região toda. Vinha de muito longe. Você não podia sair em uma loja para comprar aquele perfume. De tempos em tempos aparecia um mercador vendendo aquele produto caro. E aquela vasilha, aquele recipiente, a quantidade de nardo que havia ali era uma quantidade grande, porque uma das pessoas que estava testemunhando aquele acontecimento, Judas, ficou impressionado quando ela quebrou o vaso e derramou. E ele diz: ei, é muito dinheiro. Judas chegou e disse: esse perfume que ela derramou vale 300 denários. Só para termos uma noção, um denário, que era moeda corrente na época, era o equivalente a um dia de trabalho de um homem simples, de uma pessoa humilde. Ganhava um denário por dia. Se ela derramou naquele perfume o equivalente a 300 denários, ela derramou quase o equivalente a um ano de trabalho de uma pessoa. Veja só, ela não está, irmãos, colocando qualquer coisa aos pés de Jesus. Ela está colocando o seu melhor. E uma coisa que chama atenção é que quando ela chega lá, ela poderia muito bem abrir aquele frasco e derramar aos poucos. Talvez um pouco daquela essência poderia produzir um cheiro muito agradável, mas o texto mostra que ela chega, se ajoelha e quebra. Ela quebra. E ao quebrar, com aquela atitude, ela estava dizendo: não vai ficar nenhuma gota para mim, é tudo para Jesus. É tudo para Jesus. Eu entrego tudo, eu entrego o meu melhor. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude para o Senhor, o nosso melhor. Às vezes nós percebemos pessoas que não conhecem o nosso Jesus, que não têm vida com Ele, fazendo coisas para Ele, irmãos, e que nós não somos capazes de fazer 1/10 disso. Algum tempo atrás, andando pelo interior do Ceará, eu passei na cidade de Canindé. E fui lá na igreja, onde eles recebem anualmente fiéis
de várias partes do Brasil para pagar promessa. Aí você fica impressionado com o que algumas pessoas fazem por aquilo que creem. Pessoas que percorreram distâncias enormes, alguns carregando uma cruz pesada, que percorreram metros e metros de joelho, irmãos, com o joelho esfolado, todo machucado, mas fazendo algo que acreditavam estar fazendo para Jesus. E alguns crentes a gente não consegue, irmão, gestos simples. A pessoa não consegue sair de casa numa quarta-feira para vir para o culto, não é porque não está trabalhando, não é porque está estudando, não é porque está na frente de uma televisão. A pessoa deixa de vir para um culto domingo, irmãos, porque a partida de futebol não terminou. Esse não é o melhor, irmãos. Nós podemos fazer muito mais para o Senhor. Às vezes a nossa geração está como a geração de Malaquias. Malaquias diz que a geração dele era uma geração que dava para Deus o resto, o que sobrava. Quando uma ovelha no campo ou um bezerro era atacado por um leão, por um tigre, e ele era machucado e ficava doente, e agora não vai conseguir se recuperar, alguém chegava e dizia: leva para o templo, dá para Deus. Vai morrer mesmo. E às vezes nós não conseguimos dar mais do que o resto, irmãos. O nosso desafio em 2018 é seguir o exemplo de Maria e fazer por Jesus o nosso melhor. Se eu tenho feito, mas eu posso fazer com uma qualidade maior, eu posso fazer com excelência. Hoje nós estávamos numa reunião aqui e ouvi muita palavra excelência. Vamos fazer melhor. Porque muitas vezes alguém chega e diz: eu estou fazendo para Deus, eu não estou fazendo para, eu estou fazendo para Deus. Isso é para Deus? Ah, se é para Deus. Às vezes nós queremos dar o nosso melhor lá na empresa. Não estou dizendo que é errado, devemos dar o nosso melhor. Queremos dar o melhor na nossa família. Mas meu irmão, quando é para Deus, o nível é de excelência. Faça o melhor para Deus, porque Maria fez. Maria fez o que pôde. Maria fez o seu melhor, mas também ela fez sacrificialmente. Uma coisa curiosa: você está observando uma moça pobre, de uma família pobre, que não morava numa metrópole, morava numa aldeia. Na nossa linguagem hoje, Maria era uma moça do interior, que pega, irmãos, e gasta o dinheiro de um ano de trabalho para adquirir um perfume. Como isso foi possível? Com certeza ela não comprou aquele perfume todo de uma vez, mas foi comprando aos poucos. O vendedor passava um dia na aldeia dela e ela pegou as economias lá e comprou algumas gotas e guardou. Numa próxima viagem ela já tinha alguma coisa guardada nas suas economias e foi acumulando. E acumulando para quê, pastor? Acumulando para o dia mais importante da sua vida, o dia em que iria contrair núpcias, iria casar. Era um costume de algumas moças, então ela iria pegar aquele perfume e usar na noite de núpcias. Era algo, sabe, que exigia um investimento de uma vida. Quando ela tem aquele gesto de derramar aos pés de Jesus, ela não estava dando qualquer coisa para Jesus, mas ela dava algo que lhe custou um esforço, uma dedicação, um empenho, tempo. Ela não queria apenas dar, mas dar algo, sabe, que tivesse um valor muito grande. Quem de nós nessa noite
poderia dizer com toda sinceridade que tem dado para o Senhor Jesus o melhor. Eu tenho dado com o que me custa sacrifício. Veja, Maria deu tudo o que pôde. Maria deu o seu melhor, mas deu algo que lhe custou um sacrifício. Porque para Jesus vale a pena. Vale a pena. A Bíblia diz que nenhum esforço, nenhum empenho que fazemos pelo Senhor, irmãos, ficará em vão. Ele saberá nos recompensar. Mas outra coisa, irmãos, que chama atenção em Maria é que Maria fez apesar das críticas. Ela fez apesar das críticas. No capítulo 4 diz que, no versículo 4 diz que um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Irmãos, quando ela está naquele ato de culto, naquele ato de entrega, naquele ato de amor, levanta-se alguém e começa a criticá-la. Alguém levanta e começa a apontar o dedo. Isso é um desperdício. Isso é um despropósito. Como ela é capaz de fazer isso? Ela não tem amor com os necessitados, porque ela poderia muito bem pegar esse perfume, vender, e com tanto dinheiro ela poderia ajudar tantas pessoas. Talvez no fundo, irmãos, Judas esperasse que ela pegasse o dinheiro, vendesse e colocasse na sacolinha, porque ele era o tesoureiro do grupo. E ele poderia fazer com aquele dinheiro o que ele fazia com os demais que ele arrecadava para ajudar no ministério de Jesus. Diz que ele metia a mão e desviava e roubava ao Senhor. Irmãos, ninguém faz algo de valor para a obra de Deus sem ser criticado. É impressionante quando você, tomado pelo Espírito Santo, firma um propósito de se dedicar, de se entregar à obra do Senhor, e você começa então a agir nessa direção, as críticas começam a vir. E sabe o que é pior? Tinha tanta gente naquele lugar. Jesus estava, Lázaro, Marta, Maria, os discípulos, outros que acompanhavam. Mas o texto diz que uma multidão se aglomerava na porta daquela casa. E sabe o que é pior? Se aquela crítica tivesse vindo de alguém que estava do lado de fora, se aquela crítica tivesse vindo de alguém da multidão, de alguém que não estivesse ali naquela intimidade, seria mais fácil de digerir. Mas o duro é que veio de alguém que estava dentro. O duro é que veio de um líder. O duro é que veio de alguém que deveria contribuir, deveria entender, deveria incentivar, apoiar aquele gesto. Mas Judas, que é um discípulo, está condenando, está criticando, está reprovando. Meu irmão, é triste, mas é uma verdade. A maioria das críticas que sofremos por fazer a obra de Deus não vem dos de fora, vem dos de dentro, daqueles que deveriam se juntar a nós para fazer, daqueles que deveriam vir e oferecer ajuda. É o chamado fogo amigo. E isso dói. Uma crítica hipócrita,
Porque Judas, sinceramente, estava preocupado com tudo, menos com os carentes, menos com os necessitados. Ele estava preocupado em se dar bem. Ele estava preocupado em aumentar os ganhos, desviando aquilo que vinha para a obra do Senhor. Por isso eu quero deixar uma coisa para você, meu irmão. Sempre que você estiver fazendo a obra do Senhor e alguém estiver criticando você, não pare por causa das críticas. Não desista por causa das críticas. Continue fazendo, continue se empenhando. Afinal de contas, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se estão criticando é porque estão vendo você trabalhar. Glória a Deus. Mas uma outra coisa que nós encontramos nessa história, digna de seguir o exemplo, é que Maria fez somente para agradar a Jesus. Tudo que ela fez foi pensando unicamente em agradar a Jesus. No versículo 3 diz que ela derrama o perfume sobre os pés de Jesus, e depois ela começou a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Ela começou a enxugar. Eu quero chamar a atenção para você de algo que não está no texto, mas que estava na cultura judaica. Você tem que entender o valor daquilo que aquela mulher está fazendo. Na cultura judaica daquela época, as mulheres andavam sempre em público com o cabelo preso. Uma mulher que andava com o cabelo solto, ela se expunha às críticas. Ela era censurada publicamente. Maria está tão entregue àquilo que ela se ajoelha. E eu imagino que aquele perfume escorrendo nos pés de Jesus, ela de repente começa. Eu fico imaginando uma moça, uma mulher aqui da igreja, algumas com cabelo mais longo, faz aquela trança e amarra, né, na ponta lá, e ela soltando, e de repente tirando aquela trança, deixando o cabelo solto e começando a pegar o cabelo longo dela e passando aos pés de Jesus. Aquela atitude de Maria, ela estava comprometendo a sua reputação aos olhos de todos. E com certeza muita gente estava pensando mal dela. Mas quando nós estamos focados em agradar a Deus, não importa o que as pessoas pensam, é para Deus, é para o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus porque nós começamos a olhar para a opinião demais dos outros, para o que os outros pensam, para a crítica dos outros. E a sociedade, irmãos, e as tradições que são criadas, são rituais, são protocolos. Às vezes na presença do Senhor, o que menos nós temos é liberdade. A Bíblia diz que na presença de Deus nós temos liberdade, mas nós ficamos tão preocupados com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar. Maria está ali, ela não está preocupada se alguém está achando a atitude dela errada, a atitude dela uma atitude indecorosa. Ela sabe, ela tem consciência do sentimento puro que brota em seu coração. A questão fundamental aqui é quem nós estamos querendo agradar. Às vezes nós começamos a ficar tocado pela palavra e as lágrimas vêm nos olhos e a gente rapidamente enxuga, sabe? Porque alguém vai pensar que eu sou muito sentimental. E eu seguro. Há momentos que a palavra de Deus me toca de uma maneira tão profunda que a vontade que dá era levantar e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu olho para um lado e para o outro e vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou renovado, que eu sou... E aí eu me seguro, eu me contenho. E não conseguimos ser espontâneos.
porque estamos o tempo todo preocupados em agradar aos homens, sabe, e nos enquadrar com os padrões estabelecidos pela sociedade, irmãos. O apóstolo Paulo dizia: importa agradar a Deus, é Ele que me chamou, é Ele que me alcançou, foi Ele que me salvou. Por isso, em 2018, aceita o desafio de mover o teu olhar da direção das pessoas para a direção do Senhor. Olhe mais para Ele, foque o seu olhar nele. Nesse ano que se inicia, o Senhor nos faz refletir sobre essa história de Maria. E assim como Maria, somos desafiados a fazer para o Senhor tudo que estiver ao nosso alcance. Se você for convocado para fazer algo na obra do Senhor, e você puder fazer, diga sim, não diga não. Não diga não. Mas quando se dispuser a fazer, procure fazer o melhor. Procure fazer com zelo, procure fazer com dedicação, fazer de forma sacrificial, fazer apesar das críticas, fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Sabe uma coisa final que me chama a atenção nessa história? É que Maria fez enquanto era tempo. Jesus está em Betânia, e logo após aquele almoço, ele estava retornando a Jerusalém. Era a última vez que ele entrava em Betânia. Na sequência, Jesus vai ser preso, vai ser julgado, condenado, crucificado e morto. Maria teve a última oportunidade de expressar o seu amor, a última oportunidade de fazer algo pelo Senhor, a quem ela tanto amava, e ela não perdeu a oportunidade. Talvez tenhamos desperdiçado algumas oportunidades que o Senhor nos deu em 2017 para fazer mais por Ele, por amor a Ele, por sua obra e por sua igreja. O Senhor renova essa oportunidade nesse ano que se inicia. Que possamos aproveitar essa oportunidade e dizer sim para o Senhor, sim para a sua obra, sim para o seu projeto restaurador da humanidade, sim para a sua igreja. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Firme em propósito com o Senhor. Senhor, eu quero me empenhar mais, eu quero me dedicar mais. Eu quero ser mais usado em 2018. Eu quero ser mais ousado. Eu quero lutar contra o comodismo, contra a timidez, contra o medo das críticas. Eu quero, Deus, tirar do meu pensamento, da minha mente, algumas palavras que recebi de crítica e que fez com que eu me encolhesse. E aí eu percebo agora que eu estou olhando demais para a vontade dos homens. A obra é tua, o chamado é teu, a igreja é tua, é para ti, Deus. Renova o teu compromisso nessa noite. Diga sim para que o Espírito Santo de Deus está testificando no teu coração. Diga sim para o Senhor. Diga: Deus, eu sei que o que eu tenho feito eu posso fazer melhor. Eu quero fazer com excelência.
Eu quero fazer com zelo. E se há alguém em nosso meio, nesta noite, que ainda não abriu o coração para Jesus, que ainda não fez um compromisso de salvação com Ele, que ainda não aceitou Jesus como o seu Salvador, o Senhor da sua vida, você pode começar esse ano tomando esse primeiro passo, dando esta prova de amor, porque Ele amou você e por amar Ele se entregou, Ele morreu na cruz, Ele deu a sua própria vida por você. E você pode nesta noite entregar o teu coração para o Senhor, entregar a tua vida, ou se reconciliar com Ele se já fez uma decisão e se afastou. Enquanto a igreja está orando, alguém nesta noite que sentiu o desejo de aceitar Jesus como Salvador, ou se reconciliar com Cristo, alguém nessa noite, para que estejamos orando por você. Há uma pessoa em nosso meio, alguém que gostaria de dizer sim, eu quero aceitar Jesus nessa noite, eu quero me reconciliar com Ele. Alguém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Que esta palavra seja, Deus, plantada no mais profundo do nosso ser, do nosso coração. É disso que precisamos, Senhor, é daquilo que vem de Ti, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos dá visão espiritual, é isso que faz diferença no nosso viver. Que este seja um ano, Senhor, de mais compromisso de nós para contigo. Que esse seja um ano, Senhor, de um andar mais perto, de estarmos mais focados em Ti, em sintonia com os Teus ensinos, com a Tua palavra, com o Teu povo, com a Tua igreja, com a missão que o Senhor nos deu. Ó Deus, incomoda-nos. Ó Deus, tira, ó Deus, do nosso comodismo, tira-nos, Senhor, da nossa zona de conforto, que faz com que estejamos repetindo coisas sem sentido, projetos que não trazem verdadeiro crescimento. Move o nosso coração com paixão, com ardor, para aquilo que é excelente, para aquilo que é fundamental, para aquilo que de fato é a Tua vontade para o nosso viver. E que em tudo possamos fazer, ó Deus, aquilo que está ao nosso alcance. Possamos fazer o nosso melhor, de maneira sacrificial, ó Deus, apesar das críticas, e fazer por amor a Ti. Por amor a Ti. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.